Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast GPS Jurídico. Hoje um tema super importante, super interessante. O tema é Cidadão Consciente, Reforma Tributária e os Impactos da Vida do Contribuinte. E a convidada é mais especial do que o tema. A convidada é a Mônica Robeyka, especialista em Direito Tributário, doutora em Ciência Jurídica e Política, professora universitária e autora de livros jurídicos. E principalmente uma ótima pessoa, minha amiga. É um prazer te receber aqui, Mônica. O prazer é meu, César. É muito gratificante poder participar de iniciativas como essa. Como eu te disse, eu adorei o título do podcast, né? A gente tem que oferecer ou proporcionar esse direito ao conhecimento do direito, da lei, né? Então, esse guia, essa orientação, esse norte que o seu GPS jurídico está proporcionando, eu acho que é uma iniciativa louvável. Você está de parabéns e eu só estou lisonjeada de estar aqui hoje para conversar também por um tema muito importante, que é a reforma tributária. Para a gente começar, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre os princípios e os principais objetivos da reforma. O que ela traz de novidade, quais são os aspectos mais importantes do seu ponto de vista? A reforma é uma grande, é a grande reforma que nós temos hoje no Brasil da parte tributária. A nossa última reforma foi em 1966, com a promulgação do Código Tributário Nacional. Então, são quase, mais de 58 anos, quase 6 décadas de espera dessa reforma, de construção dessa reforma do sistema tributário brasileiro. Sim. Então, agora ela chega com a promulgação da emenda constitucional em 20 de dezembro do ano passado, ela chega com os princípios da transparência, porque agora se propõe que o contribuinte, que o pagador do tributo entenda o que ele está pagando, isso vai ser aberto no documento fiscal, com uma preocupação com o meio ambiente. Então, vamos tributar coisas que violem, firam o meio ambiente, E, além de outros princípios que a Constituição põe, justiça tributária, traz uma inovação, que é o cashback, é um retorno de dinheiro à população mais carente, Cooperação, que isso a gente já via entre as administrações tributárias federais, estaduais e municipais, mas agora com uma ênfase por um tributo compartilhado de competência. Então, assim, eu sou otimista com relação à reforma. Eu acho que sim, ela é para melhorar e vamos apostar nessa melhora, E, Mônica, assim, uma pergunta que todo mundo quer saber, que já faz tempo que vem. Imposto sobre grandes fortunas. Todo mundo vem falando há mais de 20 anos, vai ter tributado, não vai ser norma de eficácia limitada, na forma da lei complementar, desde 88, prevista na Constituição. E até hoje nada. E agora, afinal, vai ou não vai? Não. Continua? Não. Esta reforma tributária que se iniciou no final do ano passado, César, é uma reforma sobre o consumo. E o imposto de grandes fortunas, que está lá no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal, é um imposto sobre patrimônio, é um imposto sobre renda, é um imposto sobre riqueza. Então, por enquanto, nesta reforma que está sendo discutida no Congresso Nacional, nós não temos nenhuma previsão de criação, de instituição desse grandes fortunas. Não é dessa vez, nesta reforma. Muito interessante. O pessoal deve estar achando que agora vai. Não, ainda não. E assim, essa reforma é complexa, Porque o povo às vezes não consegue entender. Foi aprovada, mas não foi ainda. Ela passa por fases, por etapas. Ela é um contínuo, é um processo de reforma, Então ele passa por emenda constitucional, que já foi aprovada, promulgada, inclusive, em dezembro do ano passado. E agora a gente está numa segunda fase, que eu estou imaginando que é isso, uma segunda fase de leis complementares, é assim? Isso, é isso mesmo. Na visita que a gente faz a clientes, a empresas, ou em roda de conversa, com os amigos, eu fico, assim, a gente fica abismada, que tem pessoas, César, que diz assim, não, essa reforma, não vai acontecer, não vai pegar, As pessoas têm um desconhecimento achando que isso não vai pegar, não vai acontecer. E aí é importante que todo mundo saiba, que a reforma já está acontecendo, Nós, como eu brinco, nós já estamos sendo reformados tributariamente, Nós já estamos passando pela reforma. Então, essa ideia equivocada de que isso não vai acontecer, que imagina, quando chegar eu penso, não, as pessoas estão equivocadas. Elas precisam já se preparar. Por quê? Porque lá em 20 de dezembro foi promulgada uma emenda constitucional que alterou o nosso texto constitucional. E eu costumo dar uma metáfora boba lá na sala de aula para os alunos, para eles entenderem isso, que a Constituição Federal a gente tem que entender como um mini mercadinho. Um mini mercadinho desses de bairro com 3 corredores.
Tem um corredor que só entra a União Federal através do seu Congresso Nacional, né? E aí você olha lá na prateleira, caixa de sabão em pó, imposto de renda, né? Adubo, fertilizante, ITR, Imposto Territorial Rural. Aí tem um outro corredorzinho que os estados entram através das suas assembleias legislativas, seu poder legislativo, e tem lá, né? Bucha de aço ICMS, cera para veículos IPVA, né? São os produtos. E do município é a mesma coisa, a gente vai encontrar o IPTU e as taxas e tudo mais. Então, quando a União quer, por exemplo, aumentar o imposto de renda, ela vai no seu supermercado, vai no seu corredorzinho, pega uma caixa de sabão em pó, escrito IR, e compra. E isso é aprovar a lei, isso é instituir o tributo, né? Por isso que eu até brinco que o Grandes Fortunas é uma latinha de caviar empoeirada. E tá lá. Faz tempo que tá lá, ninguém mexe. Ninguém mexe, né? Assim, ninguém quer comprar. Ela tá com 2 dedos de pó. Acho que a manutenção do mercadinho tem que ir lá dar uma limpada, lembrar que ela tá lá, porque ninguém pegou. Por isso que não foi criada, mas já está na Constituição Federal. Então, o que faz a emenda? A emenda muda as prateleiras. Ela vai tirar produtos dessa prateleira e vai colocar outros. Ela vai permitir, por exemplo, que os estados transitem em 2 corredores, que os municípios transitem em 2 corredores, ou que o produto esteja nos 2 corredores, que antes não era possível. Então, isso já foi mudado. Então, quando você pensa, não, isso não vai dar certo, opa, peraí, já aconteceu. Então, a estrutura, que a gente chama tecnicamente como competência tributária, que é o poder de criar os tributos, já está feito. A gente já está sob a égide desta emenda constitucional. Só que aí, a própria emenda aprovada lá no Congresso em dezembro, ela cita 51 vezes o termo em lei complementar, a ser disciplinado em lei complementar, a ser regulamentado em lei complementar, mediante lei complementar. Então, a Constituição Federal muda o mercado, mas deixa para a lei complementar e para leis ordinárias também a sistemática de criação efetiva, o que vai tirar dinheiro do nosso bolso. Na nossa metáfora lá é o passar no caixa. Precisa da lei para passar no caixa, né? Então, hoje, a situação da reforma tributária é a seguinte: temos uma emenda constitucional já em vigor. O mercadinho está criado. O mercado está criado, está tudo estabilizado, os princípios estão lá. O IPVA, ampliação de base de cálculo, nós estamos falando consumo, mas mexeu com o IPVA, mexeu com o ITCMD, que é o causa-mortes estadual, né? Já está tudo modificado. E agora, os anos de 2024, que nós estamos, e 2025, são anos de feitura dessas normas. É ano que o Congresso tem que produzir, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores produzirem as normas para realmente tirar o dinheiro do nosso bolso desses tributos. E aí nós temos 2 leis complementares, são várias, mas nós temos 2 que nos merecem atenção, que a gente precisa ficar de olho. A primeira é o projeto de lei complementar 68. Olha o tamanho. Olha o tamanho disso. Esse calhamaço, impresso em folhas frente e verso, viu, César? Porque senão o negócio ia ficar o dobro, né? Esse projeto de lei complementar 68 de 2004, ele tem 515 artigos, né? Altera várias legislações. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, é uma lei federal, né? E agora aguarda ir a plenário, a votação no Senado Federal. Nós estamos nesse momento com esse. O que faz esse projeto? Ele cria os tributos novos. O IBS, a CBS e o IS, que são 3 tributos novos. E disciplina todo o regramento de como cobrar, como fiscalizar, para quem vai, onde vai, quais são as imunidades, isenções, quais são os diferimentos. Tá tudo aqui. Então, esse tá. Só que, olha não sei se seria absurdo, mas a sistemática política brasileira, né? Este processo, hoje estando no Senado, ele já recebeu 1.350 emendas. Proposta de alteração. Proposta de alteração do que está aqui e do que já foi votado na Câmara. Né? Então, assim, é muito trabalho para o relator, para o senador relator e para a comissão que ele está para preparar o texto para ir para plenário, analisar 1.350 emendas, né? E além deste aqui, que também eu destaco o projeto de lei complementar PLP 108 de 2024 também, apresentado em junho, lá na Câmara. Diz o site da Câmara dos Deputados que ele está pronto para ir para plenário, né? Mas ainda não foi posto em votação. E esse é importante, esse 108, porque ele vai estabelecer as regras e criar o chamado Comitê Gestor dos Tributos Novos. O Comitê Gestor, se a gente puder fazer uma analogia, é uma receita federal para os estados e municípios, que vai ser um órgão só agora. Então, a gente já tem a Receita Federal do Brasil, que é a da União, todos os tributos da União. Nós vamos ter uma receita, né, que congrega os estados e os municípios num órgão só. Então, esse projeto também é muito importante. Então, agora, os olhos se voltam para o Senado,
porque é importante ver o que vai sair da votação do Senado, né? Então, depois, quando for aprovado, eu volto aqui com a próxima, né? Com a próxima disposição, né? Pode ser que muita coisa se altere. Muito. E o Senado, e tanto o Senado como as comissões técnicas do governo federal estão abertos a esses clamores de entidades da sociedade. Então, estão acontecendo audiências públicas no Senado Federal, que todo dia parece que tem debate, né? Terça, quinta tem debate sobre o projeto. Então, nós estamos nesse pé com a reforma tributária. Deve ter muito lobby, né, Mônica? Porque envolve muito o setor, né? Vários setores, todos os setores da economia. Todos os setores da economia. Exatamente. Exato. É isso. Interessantíssimo. E assim, quais são os próximos passos depois sobre esses projetos de lei complementar? Porque um parece que mais caminhando né? mais que o outro, né? Depois ainda nós temos a feitura das leis estaduais em cada assembleia para fixar as alíquotas. Mas o próprio PLP 68 diz, olha, Estado, se você dormir no ponto e não fixar a alíquota, você usa de referência que eu já estou mandando, que ainda não foi definida. Município, se você dormir no ponto, não criar a sua, já tem uma aqui de referência. Então, assim, é o que eu falei, ele é extenso, ele é detalhado, né? É preocupado com essa... um dos objetivos da reforma também, né, César, é diminuir a litigiosidade, os litígios. Né? Hoje tudo se vai à justiça, tudo se, né? Tudo. Eu vou construir um microfone. Será que o plástico que envolve o microfone gera crédito de tal tributo, de CMS, de COFINS? Não sei. Vamos na justiça. Então, por isso eu acho que ele está extenso e está aí sendo alvo dessas... Né? Ficando mais transparente, a tendência é ter menos litigiosidade, né? É isso que se espera. Porque eu vou comprando produto nos Estados Unidos, por exemplo, lá vem o preço do produto e o tributo à parte. Exato. Aqui tá dentro, tá embutido, você não consegue enxergar. Você não enxerga. Então fica uma coisa meio nebulosa, assim, o contribuinte fica achando que está sendo enganado. Exato. Tem a sua razão. Tem sua razão, exato. Aí, Mônica, assim, acho que aqui é o coração desse podcast. O que muda com a unificação dos tributos? Tá. Porque eu estava dando uma lida aqui antes da gente conversar. A gente tem o IBS, da competência estadual e municipal, se me corrija se estiver enganado. E o CBS, da competência federal. Isso. Os dois são partes de uma coisa só, que seria, entre aspas, um IVA, que se adota no exterior, no estrangeiro, bem sucedido, nos países europeus, né, avançados, salvo a Argentina, parece que também tem, que não é tão avançado, mas um modelo canadense, é mais ou menos por aí? Como é que funciona isso? O nosso tributo, ele pegou melhor, eu acho, de cada sistema, sabe? Acho que não sei se eu posso falar que ele é a cópia do modelo canadense, e não tem nada do europeu, né? Até porque propostas decisivas estão nas emendas, né? Porque o pessoal vai estudar e aí o senador pega lá um negócio que deu certo em Portugal e já tem numa emenda aqui para modificar, né? O IVA é o seguinte, né? O Imposto sobre Valor Agregado, que no nosso caso vai ser um IVA dual, né? Como que eu posso explicar? São tributos gêmeos. Um chamado Contribuição de Bens e Serviços, CBS, e o outro chamado Imposto sobre Bens e Serviços. Tudo tem que ser igual, diz a lei. Tudo. A base de cálculo, o fato gerador, a incidência, o contribuinte, né? Eles são irmãozinhos gêmeos, né? Tem umas críticas que diz que antigamente eles eram gêmeos univitelinos. Agora eles passaram a ser bivitelinos. Agora eles estão aquele caso da... Pais diferentes. Pais diferentes. São gêmeos de pais diferentes. Exato, eu já ouvi isso. A minissérie lá do stream. Exato. O negócio tá modificando tanto que o negócio já... Eu achei muito engraçado quando falaram que parece, né? Que a origem, a ideia é que fossem gêmeos univitelinos, né? Exato. Então, o que vai mudar? Vai mudar a destinação, né? Vai mudar somente a destinação. Enquanto que a CBS vai para o cofre do Tesouro Nacional para a União, o IBS vai ser repartido com os estados e municípios. E aí, pela criação destes dois tributos gêmeos, mais o imposto seletivo, nós vamos acabar com 5 tributos. De uma vez. De uma vez, né? 5 e ficam 3, né? Então, por exemplo, no âmbito da União Federal, do governo federal, vão desaparecer a COFINS, que é uma contribuição para financiamento da Seguridade Social, né? Saúde, assistência e previdência. E vai desaparecer a contribuição para o PIS, né? Que paga aquele abono salarial, né? Seguro-desemprego, é o dinheiro que vem daí. Então, vão desaparecer a COFINS e o PIS. E também o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, também, que recai sobre a fabricação e industrialização de produtos. Que são federais. Que são federais. E aí a União vai ter a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, e vai ter o Imposto Seletivo, que está sendo chamado do Imposto do Pecado. Né? Tem todo um lado, né? Porque ele vem daquele princípio constitucional que a gente citou no comecinho, que é a tributação preocupada com o meio ambiente. Então, tudo que for perigoso, violar, estragar, vai ser imposto do pecado, imposto seletivo. Depois até a gente comenta quais são as hipóteses do imposto seletivo. E aí,
Nas novidades, né? E aí, no âmbito estadual e municipal, os principais impostos sobre consumo no estado é o ICMS. Então, ele vai desaparecer e o estado vai ficar com a arrecadação do chamado IBS e o município vai desaparecer o ISS, o Imposto sobre Serviços. E ele vai ficar com o IBS, por isso que é o mesmo imposto com a competência compartilhada entre estados e municípios. E quem vai gerir o IBS é o Comitê Gestor. Quem vai gerir a CBS e o seletivo é a Receita Federal. Porque também não teria Já tá lá mesmo, né? criar um outro órgão, né? Então, é essa a principal, a grande mudança, né? Esses 5 tributos do consumo, tributos porque temos contribuições e impostos, são retirados de cena para unificar em 2, CBS e IBS, e o imposto seletivo. E essa ideia de irmãos gêmeos aí, Sim. bivitelinos, né, o IBS e o CBS, acontece em outros lugares do mundo ou é uma criação brasileira? É uma criação brasileira. Tipicamente brasileira. Tipicamente brasileira. Mais uma. Exato. Somos inovadores, né? Isso deriva da federação? Dual. Isso, da Porque necessidade de se manter, né? a Essa estrutura. autonomia financeira, né? Porque essa é uma das maiores críticas, né, César, da reforma, né? Você retira de uma Secretaria de Fazenda, por exemplo, do Estado de São Paulo, a administração do dinheiro que vem com o ICMS. E agora você a maior arrecadação do Estado. Exatamente. Então você tira esse ICMS, esse poder sobre os valores, e você joga para um órgão que será criado nesse PLP 108, por isso a importância disso, chamado Comitê Gestor, que vai ter representante de estados e representante de municípios. Mas nem todos vão estar representados, porque 5.600 Nossa, é muito sutil, né, Mônica? Que perigoso, porque pode esbarrar na cláusula pétrea da forma federativa do Estado. Pode, por isso que é a Tender maior a crítica. abolir. Exato, é a maior crítica. Por isso, o próprio PLP 68 traz nos seus artigos finais como eu ia dizer assim, uns fundos de compensação. Diz o governo federal, e está no PLP, que a transição tributária para os estados e municípios vai durar, sabe quanto? 50 anos. Nossa, a gente não vai ver. 50 anos, que vai ser imperceptível para a sociedade. Aí essa parte eu já desconfio, porque como assim, né? Se o meu estado vai perder arrecadação, é menos dinheiro investido na saúde, na educação do meu estado, no transporte do meu estado, ou seja, nos serviços públicos. Então, E ele perde autonomia de uma certa forma. Por isso que eu falei, quando o governo fala, não, a transição para estados e municípios vai ser em 50, imperceptível. Tá no documento federal, né? Tem um documento aqui da Assessoria Especial de Comunicação do Governo, que ele responde perguntas da reforma tributária. E aí ele fala, né, que não vai ter aumento tributário, ele vai falar que a transição para os estados e municípios vai ser imperceptível para a sociedade. Não, nós estamos lidando com dinheiro público, nós estamos com a nossa maior fonte de arrecadação, que são as receitas derivadas, né? Nós não podemos nos gabar como os países do Ocidente, do Oriente, os países exportadores de petróleo, que tem uma tributação pequenininha porque a receita dele com a exportação é gigante, ele nem precisa do tributo. Nós não, nós dependemos da arrecadação tributária. Tá lá, né, na nossa lei orçamentária, que a maior parte do dinheiro vem da arrecadação tributária. Então, essa eu acho que é ponto crucial que... Do perigo. Que eu achei que fosse impeditivo de passar a reforma. E olha que engraçado, não foi. Passou. Para mim, eu acho que esse era o ponto desses estados, né? Não iam abrir mão. E passou. Né? Então, já estamos bom sob caminho, a reforma. então. A mudança, né? Mas nada impede do Supremo... Difícil acontecer, mas nada impede num futuro Supremo, porque a composição vai mudando. Exato, né? Declarar inconstitucional algum artigo dessa reforma. Não sei. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Exato. Interessantíssimo. Então, imposto de renda, não vai mexer. Não vai, não. Se o cara tem a renda ali, ele pode ficar tranquilo que a reforma não vai mexer na renda dele. Não é esta Isso reforma. É importante a gente frisar. Não é esta reforma, né? Nós temos outros projetos de lei caminhando, mas não é esta reforma que está em foco, que está em pauta no Congresso, né? Esse foco é o consumo. Esse foco é o consumo, ainda que a emenda que eu falei ainda mexeu no ITCMD, tornou a possibilidade de alíquotas progressivas para os inventários, né? Mexe um pouco no patrimônio. Mexe um pouco no patrimônio, e o IPVA, que ampliou a base de cálculo para aeronaves e embarcações. Né? Que o Supremo tinha declarado inconstitucional, agora, que era um absurdo, né? Agora tá na Constituição, agora tá lá, não tem então como já mexer. não tem, né? Exatamente. Mas sobre a renda não é esta reforma. Não é nessa. Não é nessa, né? Não é nessa. Basicamente de consumo. De consumo, Vai afetar mais, se a gente for analisar aqui superficialmente, as empresas. Exato. Que produzem, e o bolso do contribuinte, que é o verdadeiro pagador, né? A gente fala que essa tributação recai sobre o preço, né? Dos valores. Ô, Mônica, e em relação à transição? Porque você falou já agora um pouquinho dela. Isso. 50 anos, né? Mas é tudo 50 anos ou vai... Não.
Como é que vai sendo isso? 50 anos é essa transição de compensação de fundos entre estados, municípios e União, que nós nem vamos ficar sabendo, né? A transição é o seguinte, né? Agora 24 e 25, como eu já me referi, são os anos de feitura das normas. Isso. Então é a hora de apresentar os projetos, de regulamentar tudo que já está na emenda. Então eu até anotei aqui para saber direitinho, né? Então 24 e 25, aprovação das normas. A partir de 2026, no ano de 2026 vai ser um ano de teste. Né? Então, o IBS vai ser cobrado a uma alíquota de 0,1%. É isso que está aqui se for aprovado, né, César? Isso tudo na incerteza que já aprovado na Câmara. Mas 2026, o IBS seria cobrado a 0,1%. E nós continuaríamos com o ICMS, com o ISS, com tudo. Há no projeto uma compensação, mas nós estamos falando em 0,1%. E a CBS cobrada a 0,9%. Vai ser o ano de implementar o sistema e começar a cobrança. Que são as loterias e Fantasy, como chama eu coloquei aqui no imposto seletivo, Fantasy Sport, que eu fui ver o que é. São as bets. O jogo eletrônico. O tigrinho. Exato! Fui saber que o nome técnico da lei chama Fantasy Sports. Disso. Fantasy legal. Sports, o nome em inglês ainda. Então quem tá jogando tigrinho aproveita, porque em 2026 o bicho vai pegar. Começar a tributar as suas apostas, pelo imposto do pecado. Exatamente. Então, lá, 2027 começa a cobrar o imposto seletivo. E aí, de 2029 a 2032... o sistema vai ter alíquotas progressivas para mais do IBS e do CBS e decressivas do ICMS e do ISS. Mas ainda eles vão conviver. 2033 é para estar o sistema novo. Pronto. Aí que ele entra. Aí que ele entra 33. Aí extingue o ICMS, extingue o ISS. Aí desaparece. Então tem um longo período... pela frente de contas, de discussões, de tudo, né? Agora que você está falando, Mônica, me surgiu aqui, porque nosso ouvinte é o aluno, o advogado recém-formado. Isso. Como que esse cara vai fazer, formando agora, para entrar no tributário? Ele vai ter que estudar as duas. Ele vai ter que estudar as duas. Porque ele vai atuar com as duas. Exato. Ele vai ter que saber os dois sistemas, já de olho no moderno, é ótimo, no novo, né? Mas saber os dois sistemas, porque ainda vão ter pendências do anterior, né? Sim. Do ICMS, dos creditamentos, do diferimento, da substituição tributária. Tudo que o ICMS carrega, ele ainda vai carregar até 2033. Porque nós vamos ter os dois sistemas convivendo Então junto. vai especializar ainda mais a área tributária, pelo visto. Precisa, porque você tem que estar, falei, de olho no futuro, mas sem esquecer todas e os problemas do passado. O que eu estou percebendo é que as legislações estaduais já estão sendo alteradas de forma a olhar para frente já, né? Então, algumas decisões do STJ, do Supremo Tribunal já incorporadas, já com vistas, porque ele vai ser extinto, né? A esperança é que em 2033 ele não exista mais com relação ao ICMS, isso que eu estou... Mas é um longo período de transição, né? E, Mônica, assim, essa questão é também importante e conflituosa, a questão de distribuição de receita tributária, que é um ponto sutil da Constituição, importantíssimo, entre Estado e município, mas principalmente no IBS, né? Como que vai ser? É o que eu falei. Tudo isso está nesse projeto de lei complementar 108, a hora que ele cria o comitê gestor desses representantes dos estados e municípios, e é esse comitê gestor que vai fazer a arrecadação do chamado IBS e a distribuição do IBS. Então, eu falei, eu nem trouxe o projeto 108 do comitê, porque ele sequer foi aprovado na Câmara. Então, seria muito leviano, acho que da nossa parte, de ficar discutindo, né? Uma coisa que ainda sequer... Vamos esperar a aprovação para a gente poder... Depois e isso, pra reforma completa. E até para a gente conversar sobre o comitê, porque é o que eu falei, isso é a proposta, né? A gente sabe, projeto de lei é a proposta. O que vai ser aprovado, que vale. Então, o comitê, essa divisão da receita tributária vai ser feita pelo comitê gestor, de acordo com as alíquotas que serão fixadas pelos municípios e pelo Estado. Então, se o município de Campinas fixar sua alíquota de IBS de 10%, ele vai receber os 10% do valor, né? Cobrado, mantém a autonomia dele. Mantém a autonomia dele. Se o Estado de São Paulo... O problema é que se o município fixa uma alíquota de 10%, o Estado de São Paulo fixa uma alíquota de 20%, vai ficar mais alto e a União fixa 10%,
10, 20, com 10, 50%. Confisco, Não, quase né, não vai confisco. ser isso, mas assim, né? Tem isso também. Tudo isso ajuste. E lembrando que ainda que o município mantenha lá, vamos supor, hoje a maior alíquota de ISS municipal é 5%. Ah, o município falou, não vou aproveitar, vou deixar 5%, né? Ainda que tenha uma diminuição da carga tributária, vão ter esses fundos que vão fazendo compensação. A União vai bancar isso. Não sei de onde vai tirar dinheiro. Exatamente. Entendeu? Essa é uma outra preocupação também dos tributaristas, de quem está estudando a reforma. Estou criando fundos de compensação. Mas compensar até quando? Vai saber, compensar. Então, o dinheiro do fundo. fundo. Dinheiro pro fundo, né? Então, também é uma grande preocupação, né? São os ajustes aí financeiros, orçamentários. Então, esse é um ponto que vai depender bastante do Vai. futuro, assim, da gente analisar como vai ser o projeto de lei, como que ela vai se formar. Exatamente. E na prática, né? O principal é na prática. O que ela vai, né? O que vai acontecer na prática, né? Sim. Na hora da ponta do lápis das contas, né? Enquanto isso, então não tem reforma nesse ponto. Enquanto o comitê não for aprovado, a reforma não sai do papel. Não, também não. Porque depende do comitê. Depende do comitê, sim. Sim, depende do comitê para implementar a cobrança. Isso. Mas eles estão entendendo que isso acontecerá, essa cobrança acontecerá a partir de 2026, né? Então, nós temos 24 e 25 até o ano que vem, até 31 de dezembro tem que estar implementado. Exato. Essa é a esperança, né? Lembrando que a gente está no Brasil, né? Essa é a programação. Isso. Exatamente, César. Mônica, uma questão super legal que eu estava pesquisando pra gente conversar é o cashback. Porque hoje a gente vai fazer compra nas lojas virtuais, a loja oferece lá pra você, não é mais cupom, é cashback. Compre aqui e você ganha um cashback de 15% na próxima compra. Um cashback de 20%. Vai ter cashback imposto também? Isso, vai. Como que é? O projeto de lei traz lá no artigo 106 a possibilidade de devolução, né, do pagamento do IBS e do CBS, né, não do pecado. Do pecado não, pecou. Vai pagar caro por isso. Mas a devolução do IBS e do CBS para famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único Social do Governo Federal. Eu fiz uma pesquisa hoje não, setembro, né, de 2024, hoje nós temos 20.766.802 famílias registradas nesse cadastro de programas sociais, no CadÚnico do coisa. Então, não será uma restituição pessoal, o 106 diz que é uma restituição familiar, então é o chefe da família, seja ele homem, mulher, que vai receber mediante esse cadastramento, só que as regras ainda, César, sobre como vai ser, se você vai, né, você vai abrir uma conta, como vai ser a transferência, tudo isso vai ser disciplinado pela Receita Federal do Brasil, por normas. Eu fiquei até feliz que não é por lei, né? Ele deixou para norma da Receita Federal, que pode ser uma portaria. Uma resolução, né, uma norma conjunta. Então, assim, não depende do Congresso a operacionalização dessa devolução do dinheiro, né? E o cashback é realmente fundamentado nessa justiça tributária, né? Para tributar os mais ricos e para desonerar. Então a pessoa paga a sua conta de luz e aí vem uma parte de volta. Água, uma parte de volta. Isso. Como vai funcionar na prática, nós não temos ainda. Mas a ideia é boa, né? A ideia é ótima. A gente não tem isso hoje, né? Não temos. E é o que eu falei, atinge pessoas que não deveriam pagar tributos mesmo. Né? Que não deveriam arcar com esse ônus tributário. Então o cashback é bem-vindo. E tem outra, Mônica, que é o split payment. Essa pagamento é legal, né? Splitado. Splitado. Como é que é isso? Nunca tivemos também. Não. Invenção brasileira? Essa é também. Essa é a invenção brasileira? O pagamento splitado. Não é que seja invenção. Talvez a forma como vai ser implementada aqui seja. Porque não conseguiram nem achar um nome aportuguesado. Então. Tiveram que achar o nome americano do split payment. Esse também está gerando um monte de dúvida, um monte de crítica, né? Mas eu confio muito no sistema de TI do governo, da tecnologia do governo, né? Nós somos muito avançados nesse sistema cruzamento de dados, de informação. Então, o que vai ser esse split? E é engraçado que na lei tá assim, né? E falando com gente do governo sobre isso, né? Tem o split payment inteligente e tem o split payment inteligentíssimo. Eu quero esse. Eu quero o super inteligente, né? O inteligentíssimo, o super inteligente. Tem os dois aqui? Tem, vai ter os dois. Vai ter o simplificado, o inteligente e o super inteligente. São 3 tipos. Mas, basicamente, para não nem cansar com as normas técnicas chatinhas, é o seguinte. Nos pagamentos digitais, em que se usa uma instituição como intermediadora desse pagamento, então, vamos lá fazer um Pix, né? Nós vamos pagar, você vai à loja e compra uma bolsa por Pix, né? Você tem que usar esse meio digital. Sim.
O split payment é para meios digitais de pagamento. Então, não é quando eu vou com dinheiro, né? Mas hoje, quem usa dinheiro, né, César? Quase Quem ninguém. tem dinheiro na carteira, né? Quase ninguém. Mas usando o cartão de crédito, cartão de débito, usando Pix, você está dentro do meio digital de Sim. recebimento, né? De pagamento. Sim. Então, no momento do pagamento, o sistema inteligente já vai fazer a separação do dinheiro que fica com o dono da loja e o dinheiro que vai para o governo. Olha. É no momento Que ali moderno. que ele já faz. Splitar é isso. É separar e entregar a cada um que é o seu, né? E aí, não, eu acho... Vem na nota do contribuinte? Vai vir na tudo? nota, vai Que ter tudo, legal, vai ter hein? tudo na nota, né? Essa é a Legal. promessa. Dá mais transparência também para quem está Exato, comprando, de isso. novo, naquele princípio. Exato. E aí, esse vendedor de bolsas pode ter créditos, que agora tudo vai dar crédito. Então, pode ser que aqueles, suponhamos, R$10 de tributo sobre aquela bolsa, ele não deva 10, ele deva 5. O sistema vai calcular. Ele vai tirar só Automaticamente. 5 e vai dar os 5 para ele. Nossa. É essa a promessa. Eu fiquei Fascinado. com o negócio, com a tecnologia. Então, nós temos no governo... Esse é o super inteligente. É o inteligente. Esse é inteligente. Tem melhor que isso ainda. Tem lá das coisas mais super inteligentes. Mas assim, eu fiquei... Hoje no governo nós temos equipes, que isso foi falado por gente do governo, quando, nesses congressos, palestras que a gente vê, que já estão desenvolvendo esse sistema, né? E aí, né, surgem inúmeras legal, né? dúvidas, né? Assim, e se o pagamento for parcelado? Porque tem, né? E se for por boleto, que não é, né? Que, né? Você fatura. E se você descontar esse boleto numa factoring, você dono da loja, né? Você vai descontar um boleto. Então, assim, esses ajustes ainda não sabemos, né? O Brasil é porque muito o Brasil criativo, é muito criativo, né? né? Agora, a ideia, a novidade tecnológica, eu acho formidável. Fantástico. Formidável. É. Se isso funcionar Gostei bem, também. tanto é que o Bernardo App, que é a cabeça da reforma, né? Eu digo assim, é uma equipe, mas o Bernardo é o que representa a reforma. Ele já está na Europa, contando como vai ser o nosso split pay. Juro, ele estava, sabe, assim, ele já está fazendo explicando como que é no Brasil. ainda sem implementar, né? E aí a crítica maior é que, além dessas várias coisas que podem acontecer na hora do pagamento, né, com o empresário brasileiro, com o consumidor, com o fornecedor de serviços e bens, essas coisas de pagamento parcelado, também não há, claro, na lei, né, e essa é a necessidade, de um botãozinho, um chat, alguma coisa rápida, que, e se der ruim? E se alguma coisa der errado? O que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar com um pedido administrativo? Porque a coisa tem que ser Tem que ser muito redonda. redondinho. Exato. Para que... E se de repente o sistema... Porque diz o sistema que o lojista... Eu estou falando lojista, mas aqui se aplica a empresa, o produtor, né? A toda a rede de consumo, né? Toda a rede de produção. Toda a cadeia de produção. Mas assim, e se a hora que como fala? A hora que aconteceu o split payment e eu vir que foi creditado na minha conta R$100. E na verdade, eu teria direito a 112. Para que eu reclamo? Que botão que eu aperto? Né? Que canal que eu uso para falar, olha, eu tenho 12. Você pensa, porque o sistema diz que o empresário, o fornecedor de bens, ele vai ter como consultar um extrato. Então, ele vai saber quanto que ele tem de crédito, quanto a cada venda, eu não sei, apuração mensal, porque o tributo é mensal. Então, assim, e se der errado? A quem eu reclamo? Esse é um direito do contribuinte, né? De saber. Mas se for implementado e der certo, vai ser exportado para o mundo. Se der errado, né, Mônica, tem o risco de gerar mais litígio do que temos hoje. Exatamente. Isso é um perigo. E eu acho que é um caminho sem volta. As pessoas não vão voltar a usar dinheiro. Os meios eletrônicos de pagamento são o futuro, né? Hoje, presente, né? Exato. Nem Exato, não é mais futuro, é presente. Presente. Hoje você não anda com notas físicas na bolsa, né? Então, mas é interessante. Ô, Mônica, e esse imposto do pecado, hein? Isso. Como é que ele é? Como que ele funciona? Porque assim, se eu vou comprar uísque lá, depois que a reforma for implementada, é a mesma coisa do que a cerveja, será? Então, o uísque tem é os mais lobbies, alcoólico. tem os lobbies dos destilados, tem o lobbies do destilado, Então, assim, lá no artigo 406 desse projeto, lá no finalzinho, então cria-se esse chamado imposto seletivo, que nós não temos hoje, nós temos um IPI, que é cobrado de acordo com a essencialidade do produto. O IPI é seletivo, né? Tanto é que bebidas alcoólicas, perfumes, pagam mais IPI. Como o IPI vai desaparecer, né? Criou-se o imposto seletivo. Ele vai recair sobre veículos,
embarcações e aeronaves, cigarros, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, as que tenham mais de 5% de açúcar, Nossa. então refri, suco, energético, as esportivas, bens minerais, então petróleo, gás natural, a extração de minério de ferro, as extrações de bens, e concurso de prognósticos e o fantasy sport, que são as modalidades de jogos por meio eletrônico, né, de apostas e tudo mais. E ele tá lá na Constituição Federal, esse imposto seletivo já foi posto na prateleira pela emenda constitucional, é o artigo 153, inciso 8, que não tinha, parava no Grandes Fortunas, no 7. Agora, a emenda colocou lá o imposto seletivo na prateleira da União. É um imposto federal, é a União que vai cobrar, a Receita Federal do Brasil. E aí, nós temos os lobbies, né? Aí, como você disse, César, da cerveja, né, com o uísque, né? Então, há quem entenda que esse imposto seletivo tem que ter graduação. Quanto mais alcoólico, mais caro. Quanto menos alcoólico. Não é isso que está previsto aí. É não um vai ser imposto assim. único. Mas dentro dessas emendas, agora não vou precisar qual emenda que é, Sim. mas nós sabemos que tem um lobby querendo que fosse gradual. Porque o Brasil é alto consumidor de cerveja, né? É cerveja com grau alcoólico menor que uma vodka e um uísque, então pagaria menos tributo. Essa é uma discussão que está sendo feita agora no Senado Federal, de uma progressividade na alíquota do imposto seletivo. Quanto mais alcoólico, mais caro, quanto menos alcoólico. Vamos ver o que vai ser aprovado, né? E colocar o tigrinho no meio parece que foi uma coisa meio que improvisada, né? Porque não tem muito a ver uma coisa com a outra. Não, mas é tributar, né? Cigarro a gente entende, alcoólicos a gente entende. Talvez. Mas o tigrinho... Talvez toda essa polêmica do vício, né? Do dinheiro que destrói, né? Para desestimular a atividade, né? Exato. Quer ver? O imposto seletivo, quer ver? No artigo 153, quer ver só? Ele diz o seguinte, ó. Deixa eu ver, que não é só meio ambiente. Quer ver? Ele fala o seguinte, César, ó. Imposto sobre produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Prejudica a saúde. Prejudica a saúde. Prejudica a saúde mental, a saúde familiar, a união, saúde financeira. O que nós vimos agora, até os programas sociais sendo usados, né? Bilhões usados para apostas, né? Então, heranças, né? Exato. Então, prejuízo à saúde e ao meio ambiente, por isso que eles estão interessantíssimo. Então, esse é o imposto seletivo, o imposto do pecado. Né? Esses aí vão vir, não tem jeito, né? Ô, Mônica, e assim, em relação às pequenas empresas, médias empresas, o MEI, porque hoje a gente tem muito MEI no Brasil. Vai piorar para esse cara, reforma? O que acontece é o seguinte, às vezes pergunta, né? Todo mundo, quem vai ser afetado pela reforma? Todo mundo. Todo mundo, né? Todos serão. Desde nós, consumidores, até os produtores, até os prestadores de serviço. Então, o Simples, a reforma prevê a manutenção do sistema simplificado de tributação. Né? Isso envolve pequenas empresas, empresas de pequeno porte, microempresas e o MEI. Né? O empreendedor um carnezinho só, ele vai continuar recolhendo tudo. Na verdade, a reforma inova, ela tem vários artigos aqui do Simples Nacional. Ela, olha, do artigo 493 a 496, depois do 512 e 514. Então, ela mantém o sistema, mas ela vai dar a possibilidade desse empresário de pequeno porte ou as pessoas beneficiadas pelo Simples, de optar por uma arrecadação conjunta, uma arrecadação no sistema Simples ou fora do sistema Simples. Que também a gente ainda não sabe, né? A operacionalidade. Ele continua no Simples, mas recolhe de outra forma. Recolhe de outra forma. Até porque até 2030, ele pode fazer essa opção. A lei é bem clara, dizendo, você pode continuar no Simples. Por quê? Nós vamos continuar com os dois sistemas até 2033, né? E hoje, o Simples, ele abarca os tributos federais e alguns estaduais municipais que têm convênio, não são todos. Então, agora o empresário do Simples Nacional, ele vai ter que fazer na ponta do lápis, se ele migra para o sistema novo e recolhe o IBS e a CBS, que vão ser incidentes sobre a sua prestação de serviço ou sua comercialização de bens, se ele migra para o sistema daqui, ou ele fica no Simples com as alterações do Simples. Vai alterar... Esse planejamento tributário é um outro nicho grande para o advogado que está chegando, né? Muito. E é o que eu falei, às vezes esse pequeno empresário do Simples acha, não, isso não vai me pegar. Talvez seja vantagem ir para o sistema normal, né, do IBS e do CBS agora. Vai ter que fazer uma análise, porque, né, até 2033 você vai ter que se adequar. E aí o projeto de lei 68, lá no final, nesses artigos 512 e 514, ele altera, inclusive, as tabelas do Simples Nacional. Os percentuais sobre o faturamento que se paga o valor único, né, no faturamento. Vai mudar isso também. Vai mudar também, dependendo de você estar no regime ou estar por fora do regime. Se você entrar, vão ser tabelas novas, né, César? Interessante. Então, assim, é uma reforma
reforma que vem mexer com todo mundo, né? Que vem, né? Geral mesmo. É geral. Fazer uma limpeza geral. Todo mundo tá sob essa reforma, inclusive o pessoal do Simples, né? Não tem... Interessante, hein? E, Mônica, assim, o que você pensa? Vai ter um aumento da carga tributária final? Porque uma coisa é ter um imposto único, mas no final, se eu fosse misturar, juntar tudo que é hoje, fizer um valor aqui, será que vai aumentar, vai diminuir, vai manter? Essa é uma das grandes dúvidas, né? Essa reforma trouxe muitas dúvidas, né, César? Essa é uma das, né? O governo diz, olha como são, né? Como são as coisas que precisa mesmo essa ponta do lápis que eu digo, né? Sempre uma confirmação, uma convalidação. O governo diz nos seus documentos oficiais que não haverá aumento da carga tributária, que a reforma não é para isso. É para dar transparência, para simplificar, para atender os princípios e não aumentar a carga tributária. A gente só vai saber isso quando nós tivermos a alíquota dessa tributação nova, desse IBS, desse CBS, tudo junto, desses irmãozinhos gêmeos. Que aí nós vamos entender. Lógico que estão sendo feitos estudos. Então, eu tenho até uma norma técnica agora de 23 de agosto de 2004, feita pelo próprio governo, que diz assim, olha, a minha estimativa da alíquota geral, que seria de 26,5%, essa norma técnica de agosto, com as alterações votadas na Câmara, falou, vai ter que passar para 28%. Então, assim, são projeções. A gente só vai saber realmente quando for aprovada, né? Então, assim, o próprio governo que lá atrás disse, olha, não haverá carga tributária, porque ele contava com uma alíquota de 26% e meio, ele já na norma técnica falou, olha, com o que foi aprovado na Câmara, não vai dar mais para manter os 26%. Nós vamos ter que passar para 28%. E aí, essa questão da alíquota tributária, que é a alíquota que vai vigorar, que a gente vai saber, que a gente vai pagar, essa de referência depois dos estados, tem a ver muito com as desonerações de medicamentos, de alimentos. Essa é a grande preocupação, né? E aí, César, Ele tira de um lado e aumenta do outro. Exato. Aí eu era contra no começo, lá há 3 anos atrás, com os projetos de reforma tributária, os projetos antigos, eu tinha uma posição assim contra a falta de desoneração. Né? A lei inicial, os projetos iniciais lá de anos atrás, ele falou, não vamos desonerar ninguém, não vamos diminuir imposto para ninguém, né? Falando em palavras mais simples, não vamos tirar, todo mundo vai pagar igual. Sim. E aí, sendo levado por alguns juristas, tal, você entra na onda. Não, é um absurdo, como que desonera? Viola a isonomia. Como assim os pobres, o pessoal que depende, como assim? Não, é rico que tem que pagar. Então você vai na onda. Mas aí depois, você começa a estudar mais, você começa a se aprofundar, e você vai estudar esse IVA, esse valor, essa neutralidade do imposto, porque a principal característica desse nosso imposto é que o empresário não precisa escolher, né, se ele vai comprar do fornecedor A ou do B o insumo, porque é tudo igual, né? Ele vai negociar preço, mas não imposto. Entendi. Porque ele não precisa escolher se ele vai colocar a empresa dele lá no Pará ou no Rio Grande do Sul. Guerra fiscal vai Guerra acabar. fiscal, é para isso. O imposto neutro é aquele que não interfere nas decisões do empresário. É para isso que serve. E aí eu ouvi um exemplo belíssimo sobre, assim, muito real, muito evidente, que é o seguinte, né? Imagina nós dois aqui, a gente vai fazer uma festa para nossa avó. Nós somos da mesma família, a nona vai fazer 100 anos e a gente precisa fazer uma festa. Reúne a família numa reunião de família e fala assim, olha, gente, festinha da nona, R$1.000 cada um. É a cota. Pra ter tudo que ela quiser, né? Trovadores, comida boa, dança, né? Tudo. Um salão bonito, a roupa, tudo. R$1.000. Então a família, todo mundo de acordo? Todos de acordo. Então tem lá 50 pessoas na família, 100 pessoas na família, R$100.000 pra gente fazer a festa da nona. Na reunião seguinte da festa da nona, da avó, César, vem os nossos sobrinhos, nossos priminhos lá de 18 anos, 19 anos, que já concordaram em pagar os R$1.000. Ai, tio, não vai dar. Não vai dar. Tio, tô fazendo estágio, tio. Tem que sair pra balada, tio. Não tenho R$1.000 pra dar. Dá pra me tirar? Né? Dá pra me incluir fora desse rolo? Aí a gente, muito bonzinho, falei, ok, querido. Então, você e todos os sobrinhos abaixo de 18 anos que iam contribuir, não vão contribuir mais. Opa, são 10 sobrinhos. São 10 mil. Então, 10 mil tem que voltar pra conta. Agora nós não vamos pagar mais 1.000. Nós vamos pagar 1.000 mais a cota deles. Aí, na próxima reunião, vem o pessoal, os avós da nona, os nossos tios avós, que falam assim, não, eu já tenho 80 anos, vivo de aposentadoria, não posso pagar. E aí se retiram. Então, quem fica? Entendi. Vai aumentando. É isso que acontece com a desoneração tributária. Então, uma camada pode sobrecarregar. Exatamente, porque nós fomos dando desonerações para outras. É isso que... Então, aí depois eu mudei a minha opinião. Falei, opa!
pá, essa desoneração também vai sobrecarregar o meu Demais, bolso. E aí nós vimos o seguinte, nos medicamentos, nós temos uma lista, são 315, eu acho, de medicamentos, que eu até anotei. São 383, desculpa, César. São 383 medicamentos que estão no anexo 14 dessa, que tem tributação, redução do imposto de 100%. Nossa. Então não vão pagar as vacinas, os medicamentos de uso, né? São 383. Sim. Pressão, coração, né? Então... Que hoje são tributados. Hoje, tem uma tributação menor, mas são. Alguns desonerados, mas não todos. Então, tem 383 tributos vão ter uma redução de 100%. Então, você arranca a tributação desses medicamentos. Na alimentação, nos tributos sobre alimentação, nós temos lá no artigo 106, a cesta básica nacional, né? Essa cesta básica, para chegar aqui na cesta básica, no anexo 8 aqui também, foi um rolo, né? A Associação Brasileira dos Supermercados do Brasil, a Associação Brasileira, coloca lagosta na cesta básica, coloca camarão na cesta básica nacional, pleiteando uma redução de imposto, né? Sim. Então, mas não foi isso que prevaleceu, né? Ainda bem. Ainda bem, ia ficar estranho. Mas aí, com relação ao alimento, nós temos uma cesta básica, que tem redução de 100%. E depois nós temos num outro anexo, no anexo 8º, a redução... O anexo 1 é a cesta básica nacional, me confundi aqui da lei, e o anexo 8º é a redução de 60% do imposto para outros alimentos. Então, aí vai pagar apenas 40%. Então, e aí entram os lobbies, né, César? Porque aí entram... Então, é o pessoal dos frigoríficos, que quer pôr carne na cesta básica como conseguiu, né? É o setor da soja, que quer pôr a soja, e do milho. Então assim... É difícil, e isso, eu acho que esse é uma das coisas importantes, de observar o que será desonerado. E nem preciso dizer que dessas emendas nós temos muitas outras desonerações, pedindo para sair da festa da avó e onerar quem está lá para pagar, né? Então, é isso. Muito interessante. Ô, Mônica, assim, pra gente finalizando, né? Porque a gente dava pra falar 5 horas sobre reforma tributária. Você vai precisar voltar mais umas 5 vezes aqui. Conforme ela for andando, a gente vai voltando. E assim, na sua opinião, quais são as possíveis melhorias que ela pode trazer? Porque tem os dois lados, pelo que a gente conversou aqui hoje, tem um lado talvez possa ser negativo, mas também tem um lado positivo. Exato. Vamos olhar pro positivo. Eu que eu falei desde o início na nossa conversa, né? Eu sou otimista. Eu acho que tá aí, a gente tem que encarar, né? Vai desagradar, mas eu acho que ela traz melhorias. A gente precisa andar, a gente precisa caminhar, né? Pro futuro, pras coisas eletrônicas, a tecnologia. A última, não tem como manter, não tem como manter. E a gente tá cansado, né, César, de ouvir aquele custo Brasil, vai investir no custo Brasil. Você já deu. Então, se agora se propõe, se vai ser boa ou ruim, o futuro dirá. Mas eu acho necessário, eu acho importante, eu acho que ela vem para simplificar. A carga tributária estão tentando manter a carga sem um aumento significativo, senão é lógico que seria um absurdo, né? Essas mudanças de alíquotas, mas vem para simplificar, vem para atualizar, né? Eu gosto muito de uma frase do filósofo grego Heráclito, né? Que diz que uma pessoa não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, né? Ou o rio mudou, ela mudou e o rio também mudou, né? Então, que a gente mergulhe nessa mudança desse rio, né? Encare as mudanças, que a gente cobre os nossos parlamentares que estão lá, né? Para fazer essa mudança favorável ao contribuinte, que eu acho que essa justiça tributária a gente pleiteia há muitos anos, né? Então, se a reforma tributária, um pedaço que for, fizer essa justiça, já vai estar de bom tamanho. Né? E pra gente fechar, Mônica, que dica você daria pro advogado o jovem advogado que tá chegando agora, vendo o nosso podcast? Isso. E o aluno da OAB também, que tá preocupado que vai vir reforma, se ele vai ter que estudar as duas, só uma. O que você recomenda pra eles, assim, de forma objetiva? De forma objetiva, assim, para o aluno que vai prestar concurso ou que vai prestar a prova da OAB, leiam com detalhe a emenda constitucional, né? Ela altera o sistema tributário do 145 até lá no 159, ela altera todinho o sistema tributário nacional. Leia com atenção, por quê? Porque são normas já vigentes. Normas que já podem ser cobradas. Então, uma leitura atenta à emenda constitucional. Com relação às leis complementares, ainda não. Como ainda não foi aprovado, talvez os concursos e as provas ainda não, né? Não é lei publicada, tem toda essa ética de não cobrar. E para o jovem advogado, estude. Estude muito, né, César? Estude, né? Leia, se informe, né? Porque o seu cliente vai pedir, né? E você pode também abrir uma nova porta
sendo conhecedor da reforma tributária, dessas mudanças, você pode abrir uma nova porta de clientes no seu escritório por conta dessa inovação. Porque tem gente que não vai estudar. Tem tributaristas que largaram mão. 2033, né? Deixa pra lá, né? Mas lembrando que 2027 já tem cobrança, Sim. né? Então é isso. Mônica, foi uma delícia essa conversa e bate-papo, leve, tranquilo. Acho que o bom. pessoal aprendeu demais. Eu aprendi muito também. E bom, espero que você volte muitas vezes ainda, que a reforma está em tramitação. A gente tem muita coisa para conversar. Temos. Foi um prazer. Também agradeço muito o convite. É muito bom participar dessa iniciativa. Nos vemos na próxima, Com então. certeza. Um abraço a todos, pessoal. Até o próximo.